Porque eu me afastei da igreja e o motivo é muito triste. E isso acontece não só comigo, mas com muita gente. O motivo a qual eu me afastei da igreja, galera, começou por conta das pessoas não saber diferenciar o seu trabalho da religião. As pessoas não sabem diferenciar. E por isso que eu decidi mesmo servir a Deus de casa, buscar a Deus de casa. Porque eu estava indo para a igreja e voltava pior do que eu ia, né? Porque a igreja ela é um hospital onde a pessoa tá com mal, a gente vai ali para ser curado, né? Para se libertar. E eu ia, voltava, era pior. O porquê, minha galera? Quando eu comecei a gravar vídeo, até aí tava tudo bem, eu era músico da igreja. E do nada, né? Eu sei que alguns vão criticar e outros vão entender. Do nada as pessoas começaram a criticar meu trabalho, né? Começaram a falar mal e aí me afastaram, né, do carro que eu tava na igreja. Começaram a criticar a minha vida, dizer que era o demônio, né, na minha vida. Já tinham eu como uma pessoa ruim dentro da igreja, né, como um inimigo. E as mesmas pessoas que pregavam o evangelho, né, que pregavam a palavra de Deus, não vivia ela, entendeu? Porque o evangelho é a gente cuidar de quem necessita, ao invés de criticar, a pessoa ir lá e aconselhar. Mas eu sofria muita crítica. E o que acontece? Ao passar do tempo, né, eu fiquei muito triste, porque eu ia para a igreja, o povo me olhava com um olhar torto, já me olhava com um olhar de desprezo. E aí foi a época que eu me adoeci, né, também. E aí algumas pessoas foram até a mim, mas quem eu pensava que iria, não foi, né? Se afastaram de mim, não quiseram uma aproximação, né? E eu ia para a igreja, já me olhava com o olhar torto. E toda a igreja que eu ia me olhava com o olhar torto. E aquilo me deixava uma tristeza, né, por dentro. E eu ficava dizendo comigo mesmo: Jesus, eu tô indo para tua casa e na tua casa eu tô sendo desprezado, na tua casa eu tô sendo criticado. Mas só que eu entendi que eu estava sendo desprezado não era por Jesus, não era por Deus, era pelas pessoas essas que não vivem o que pregam. E o que acontece, né? Quando eu comecei a buscar a Deus de casa, minha vida começou a melhorar. E aí tentaram se aproximar de mim, mas só que na minha mente gerou uma barreira, né? Blindou, minha mente blindou. Como assim, vida boa? Blindou. Eu fiquei de tanto trauma que eu peguei dentro da igreja, né? De tantas decepções, de pessoas que eu juravam que eram meus amigos, que hoje estão vendo esse vídeo, se afastaram de mim, né? Por conta de religião. Hoje querem se aproximar e eu não quero mais. E assim, gerou eu fico triste comigo mesmo, né? Porque blindou, minha mente fez blindar mesmo, assim, quando eu chego na igreja. Eu presto muita atenção. Eu conheço quando está pregando a palavra de Deus. E eu sei quando está falando, a pessoa está falando dela mesmo. E ali gerou aquela blindagem, né, na minha mente, no meu coração. Mas hoje eu preferi buscar Deus de casa. Estou indo visitar a igreja, mas congregar, eu não congrego mais, entendeu? Me reconciliei, mas só que eu peguei um trauma de igreja. Eu peguei o trauma de pessoas que se diz pregar a palavra de Deus e não pregavam, né? E no próximo vídeo eu vou estar explicando com mais detalhe, que esse vídeo tá longo, né? Explicar tudo o que aconteceu para vocês. E hoje eu vivo feliz, minha galera, mas no próximo vídeo eu vou explicar.